Olá a todos e todas que gostam de informação com qualidade. Estamos agora começando a parte 2 da videoaula Fitoterapia em Problemas de Saúde Autolimitados, Gripes e Resfriados. Já falamos sobre a fitoterapia, o que é o medicamento fitoterápico, como as plantas medicinais vêm sendo evolutivamente utilizadas pelo homem. Falamos do conhecimento popular e falamos de uma espécie vegetal que tem comprovada eficácia na prevenção e redução dos sintomas de gripes e resfriados. Lembrando a todos que nós estamos utilizando documentos oficiais que trazem monografias e as informações corretas sobre o uso seguro e eficaz das espécies vegetais que possuem finalidade medicinal. Então, todas as informações que nós trazemos aqui são informações que têm fundamentação científica. E para você que está chegando agora, eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, mestre em botânica, diretora do Instituto Lapidar, tenho experiência de mais de 20 anos de utilização de plantas medicinais por comunidades e estou trazendo aqui para você um pouquinho do conhecimento a respeito da fitoterapia, no caso hoje aplicada a problemas de saúde autolimitados. Nós vamos direcionar agora um pouco da nossa conversa para a prescrição farmacêutica, mas lembrando também que a prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos não é exclusiva do farmacêutico, então existem outras profissões, como a biomedicina, a enfermagem, que podem prescrever nutrição, que podem prescrever plantas medicinais e fitoterápicos também. A gente está direcionando para a prescrição, agora vamos falar um pouquinho de prescrição farmacêutica, porque é minha área de atuação, mas a gente vai falar também, tentando trazer de uma forma mais generalizada para que todos entendam o objetivo dessa informação. E para você que não está inscrito ainda no canal, se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo, isso vai nos incentivar a incrementar ainda mais o nosso canal do YouTube. Nós temos vídeos a respeito de plantas como o ginseng, a passiflora, o hipérico. Temos vídeos sobre as formas corretas de preparo de chás e estamos trazendo alguns outros vídeos para vocês. Então, se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, que isso vai nos incentivar a trazer mais informações. E se você tiver dúvidas a respeito da parte 1, a respeito da parte 2 e das outras partes dessa aula que nós vamos trazer posteriormente, pode deixar nos comentários que a gente vai responder também no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. Na última parte da aula vai aparecer todas as informações para vocês entrarem em contato com a gente, tá bom? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também, se vocês tiverem dúvida e quiserem entrar em contato. Bem, voltando aqui para o tema de hoje, fitoterapia em problemas de saúde autolimitados, gripes e resfriados, nós não podemos deixar de falar da necessidade de, quando você faz o acompanhamento de um paciente, você registrar quais as orientações e quais foram as indicações realmente disponibilizadas para esse paciente. Principalmente no âmbito da fitoterapia, nós sabemos que existem algumas informações que são divulgadas e são divulgadas como informações verdadeiras, fidedignas, de que você pode substituir a água por uma água de berinjela, uma água de chuchu, de que você pode fazer um chá e tomar ali o dia todo. Então, também é necessário prestar as orientações da quantidade da espécie vegetal que vai ali para o preparo do chá. Por exemplo, se você pegar um compêndio, um documento oficial, você vai ver que lá tem que você deve usar 1 grama, um exemplo aqui, eu não vou lembrar realmente se é essa quantidade correta, mas 1 grama ou 1,5 grama de folha de boldo para preparar o chá de boldo. Só que isso, pessoal, é um tiquinho de folha. E aí o chá vai ficar muito transparente, vai ficar levemente colorido, e que a gente sabe que existem pessoas que gostam daquele chá bem forte, bem colorido, então por isso que é necessário que a gente documente as informações que a gente está prestando para o paciente. Por isso que eu trago para vocês aqui, antes de falarmos do que são realmente os problemas de saúde autolimitados, a necessidade de se fazer uma prescrição
no momento em que você está prestando essas informações e prestando esse cuidado ao paciente, definindo a prescrição farmacêutica, mas a gente pode aí relacionar a prescrição de uma forma geral, é um ato documentado, tá? Pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas. E sim, pode-se prestar orientações não farmacológicas para a recuperação e melhoria da saúde daquela pessoa. É claro que dentro do âmbito do problema que a pessoa esteja apresentando, mas pode-se prestar também esse tipo de orientação. E ainda, continuando a definição, outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando prioritariamente a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Então, a prevenção também está inserida aí nessa documentação, nessa atividade do profissional de saúde, e é importante que esse ato, essa informação seja documentada, tá? Só para poder ressaltar. A gente vai dizer para o paciente, para ele utilizar um pedacinho de ginseng, ou de gengibre, desculpe, um dentinho de alho, mas ele vai achar que o chá ou a água que está sendo preparada vai ficar fraco, e aí ele pode, por conta própria, modificar essa forma de preparo, e a gente tem que ter documentado que a gente ensinou da forma correta. Como também, no caso dos chás, só para trazer informação para vocês, eu sei que vocês já sabem, isso é amplamente divulgado, mas vale a pena trazer essa informação aqui de que as formas de preparo de chás são diferentes de acordo com a parte da planta utilizada, e essa forma de preparo de chá impacta na extração correta dos princípios ativos que vão ter a finalidade terapêutica. Princípio ativo é um componente químico ou uma classe de componentes químicos que são responsáveis pelo efeito terapêutico daquela planta. E corre o risco de que, se o chá for preparado da forma incorreta, a pessoa não obtenha o efeito terapêutico e acabe divulgando que aquele chá não tem efeito, que aquele chá não serve para a finalidade que foi prescrito ou indicado. Então, todas essas informações são muito importantes no momento da orientação para o paciente. Bem, entrando agora em problemas de saúde autolimitados, que é uma terminologia mais recente. Eu já tenho 25 anos de formada, vou fazer agora, em fevereiro, então a gente não tratava desses problemas com essa terminologia, talvez seja nova para você também, então é necessário que a gente defina de uma forma bem direcionada o que são realmente os problemas de saúde autolimitados. Por definição, que está presente em documentos oficiais também, em legislações de regulamentação da profissão, os problemas de saúde autolimitados são enfermidades agudas de baixa gravidade, de breve período de latência, que desencadeia uma reação orgânica a qual tende a cursar sem dano para o paciente e que pode ser tratada de forma eficaz e segura com medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exige a prescrição médica, incluindo medicamentos industrializados e preparações magistrais, alopáticos ou dinamizados. Observação: dinamizado é o medicamento homeopático, o medicamento antroposófico, e aí vale a pena depois dar uma olhadinha. A gente está lançando também uma playlist sobre homeopatia, então se você tem curiosidade, aguarde em breve. E ainda na definição, plantas medicinais, drogas vegetais ou medidas não farmacológicas. Então, as plantas medicinais estão inseridas como uma possibilidade de tratamento, de redução de sintomas, de problemas de saúde autolimitados, para poder melhorar
aquele momento que o paciente está tendo incômodos, está tendo eventos indesejáveis, como é o caso da gripe e do resfriado. Nós sabemos que a gripe e o resfriado pode impactar negativamente na qualidade de vida daquele momento em que está tendo curso essa gripe e esse resfriado, fazendo com que o paciente tenha realmente um mal-estar, uma dor de cabeça incômoda que possa impactar nas suas rotinas diárias. Então, é importante que a gente tenha o preparo para poder orientar o paciente quanto ao que ele deve utilizar. Quais são esses problemas de saúde autolimitados? Fazendo uma pesquisa rápida, vocês vão encontrar que eles estão classificados de acordo com o sistema orgânico que podem aparecer esses problemas. No caso nosso, hoje, nós vamos tratar de problemas que acometem o sistema respiratório, exclusivamente gripe e resfriado, mas nós temos também, por exemplo, a congestão nasal, que também pode ser tratada pela fitoterapia. A gente vai até falar um pouco sobre uma planta que pode ser utilizada. A tosse, que é muito incômoda, para vocês terem uma ideia, eu tive há um mês atrás essa gripe que está aí em surto, e eu ainda continuo tendo alguns eventos de congestão nasal, que me impedem até de falar por longos períodos, e a tosse, que é recorrente, que vem mais à noite, no momento em que a gente está mais relaxada, e que também impacta na qualidade do sono. Enfim, hoje nós vamos falar de gripe e resfriado, tá? Nós temos também as dores, e aí dor de cabeça, dores musculares, problemas digestivos, principalmente azia, má digestão, que são bem comuns nessa rotina diária, nesse dia a dia. Problemas dermatológicos, que também tem alternativas na fitoterapia, sistema circulatório, sistema nervoso, ainda em nutrição, no trato geniturinário, também entra aí, né, tabagismo, né, foi algo que eu encontrei que eu achei interessante, trouxe para vocês, alguns transtornos oftalmológicos, mas é claro que dependendo do sistema que está sendo acometido por esse problema, é necessário que a gente, em alguns momentos, oriente o paciente a buscar um profissional que possa fazer um diagnóstico preciso para que ele possa ter um tratamento direcionado para a sua melhoria de saúde. No caso que nós estamos tratando aqui, é o manejo de problemas de saúde autolimitados utilizando a fitoterapia para a prevenção e redução dos sintomas da gripe da gripe e do resfriado. De acordo com mais algumas definições, esse manejo de problemas de saúde autolimitados aplica conhecimentos e habilidades clínicas para selecionar e documentar terapias farmacológicas e não farmacológicas que não exijam prescrição médica. E vamos fazer só uma observação aqui. Quando a gente fala habilidades clínicas, é necessário que o profissional de saúde desenvolva um conhecimento de semiologia, que ele realize uma anamnese com o paciente que procura aquela alternativa para o tratamento da doença, principalmente na fitoterapia, porque existem algumas plantas medicinais e fitoterápicos que podem ter interações medicamentosas com os medicamentos de uso crônico que esse paciente possa fazer uso. Existe a possibilidade de ocorrência de efeitos adversos de acordo com a sensibilidade e susceptibilidade da pessoa, né? Então, existem pessoas que já tem o desenvolvimento de quadros alérgicos, e existem algumas plantas de algumas famílias que têm um histórico alergênico que pode desencadear outras reações alérgicas. Então, é necessário que se tenha um conhecimento
detalhado da situação do paciente, do histórico, se ele já faz uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Vou trazer uma experiência aqui para vocês. Se a pessoa tem o costume de utilizar chá, de utilizar aquelas águas que são feitas a partir de algumas plantas, dificilmente ela vai aceitar de primeira a utilização de cápsulas, por exemplo, porque ela já tem um histórico construído de utilização de chás, de obtenção de resultados terapêuticos positivos e meio que quebra, né, a relação que ela tem com o chá quando você tenta, né, incentivar ou forçar mesmo a mudança para cápsula e comprimido, que aí já tem uma forma farmacêutica definida, já aparece com os medicamentos convencionais, então talvez isso não seja muito bem recebido, por isso que é necessário que se tenha, né, algum tipo de relacionamento com o paciente. Continuando aqui, outras intervenções relativas ao cuidado de saúde do paciente, visando a resolução do problema de saúde autolimitado. Mais uma observação, vamos falar de gripe e resfriado, que nós sabemos que são doenças que têm um curso que tende a melhorar depois que esse tempo de adoecimento vai chegando ao final. Então, no caso específico da gripe e do resfriado, nós vamos trabalhar com plantas que têm um efeito imunoestimulante, com plantas que têm um efeito anti-inflamatório, como é o caso do alho, que a gente vai trazer daqui a pouco algumas informações sobre essa espécie que é fantástica. Então, é necessário que a gente tenha um conhecimento um pouco mais detalhado a respeito dessas alternativas terapêuticas. Outro ponto trazido aqui, deve orientar o paciente e acompanhar os resultados da terapia prescrita ou do encaminhamento para certificar-se da adesão às intervenções realizadas e resolução do problema de saúde. Até porque, especificamente no caso das gripe e resfriado, eu quero falar no plural, não tem jeito, né? Da gripe e do resfriado, a gente sabe que se for persistente, se ultrapassar 7, 10 dias, já é necessário fazer uma intervenção mais específica, né, com um diagnóstico, se houver necessidade de realização de exames de imagem para ver por que está persistindo aquele quadro, então nós temos que fazer o que está aqui para essa aula. Aí também que fazer esse acompanhamento. Aí você pode perguntar como isso pode ser feito. Ora, se o paciente ele se disponibilizou a te ouvir, a conversar, a responder questões de anamnese, a conversar com você sobre as terapias, sobre o processo de adoecimento, com certeza ele também vai te ouvir no momento do acompanhamento. Fica aqui uma dica para todo mundo. Mais um spoiler, porque esse negócio de falar só de teoria é cansativo, então a gente tem que intercalar com informações a respeito de plantas, né? Afinal, nosso objetivo aqui é falar da fitoterapia para problemas de saúde autolimitados. E o que que a gente vai falar agora? Olha quem está aqui, alho, Allium sativa. O alho é aquele tipo de espécie assim que ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam, porque ele é utilizado na culinária. É um daqueles casos que eu falei inicialmente, que é uma planta alimentícia, mas que também é medicinal, com muitos estudos realizados, com muitas evidências científicas de comprovação terapêutica, de segurança de uso. O problema do alho é realmente o odor e o sabor muito característicos, às vezes a picância que esse alho tem, também é incômodo. Quem não gosta de pimenta dificilmente vai gostar de uma espécie vegetal que tenha alguma picância, como é o caso do alho, como é o caso do gengibre, que é uma outra espécie que nós vamos falar aqui também. Então, ele é fantástico, ele é utilizado para colesterol, ele é utilizado para hipertensão,
para várias finalidades, dentre elas gripe e resfriado, mas também tem aquela parcela da população que não é muito chegada. Para esses casos, eu vou dar uma dica aqui, que é um recurso que a gente pode utilizar, eu particularmente utilizo, mas às vezes também não é tão bem aceito. Mas daqui a pouco a gente fala mais detalhadamente. O que a gente precisa saber nesse momento aqui é que a parte utilizada do alho são os bulbos secos ou frescos, que são os dentes de alho, certo? Que está aqui representado separadamente, aí são esses dentinhos de alho que são utilizados para o preparo do chá ou da água de alho. O chá, a gente tem aí algumas receitas que envolvem o alho, como chá de limão, cebola e alho, né? Então, tem algumas coisas assim que o alho já tem um conhecimento extenso aí na população. Em relação às suas indicações terapêuticas, que têm comprovação científica, pode ser utilizado como coadjuvante no tratamento da bronquite crônica, da asma, como expectorante. Olha aqui, ó, quem está com a gripe cheia de secreção pode ter no alho uma estratégia para expectorar essa secreção. Aí vem outras finalidades, alterações vasculares, hiperlipidemia, hipertensão arterial, e aqui no final, ó, dos sintomas de gripes e resfriados. Então, existem informações técnico-científicas que comprovam que o alho pode ser utilizado para gripe e resfriado. Um ponto aí bacana para a gente é que é um fitoterápico isento de prescrição médica e a gente encontra no mercado sob várias formas farmacêuticas, como tintura, alcoolatura, extrato fluido, cápsulas com o óleo do alho. E aqui, olha o spoiler, eu não falei que existem algumas estratégias para poder evitar que a pessoa tenha um contato direto com o sabor do alho. Existem essas cápsulas gelatinosas moles, de uma forma geral, que são preparadas com o óleo de alho e que podem ser utilizadas. O alho tem também uma atividade imunoestimulante, anti-inflamatória, é considerado antibiótico natural. Porém, mesmo utilizando as cápsulas, existem alguns pacientes que relatam que depois ficam, né, com aquele sabor de alho na boca, tá? Mas é uma estratégia para quem não gosta, por exemplo, de tomar uma água de alho, um extrato de alho, que aí vai ter um sabor bem característico. Em relação ao tempo de utilização, olha que informação bacana do alho. O alho realmente é sensacional. Não foram encontrados dados descritos na literatura consultada sobre o tempo máximo de utilização. Isso vai depender da evolução, da melhoria do paciente. Só que tem gente que é apaixonada por alho e vai continuar utilizando. Existem algumas contraindicações relacionadas ao uso do alho, que estão diretamente relacionadas à quantidade e à possibilidade de interações medicamentosas. Então, grávidas, pacientes com gastrite, úlcera, hipertireoidismo, distúrbios da coagulação ou tratamento com anticoagulantes não devem fazer uso do alho, porque o alho tem na sua composição química substâncias que também são anticoagulantes, que pode aí ter um efeito potencializador e aí a pessoa corre o risco de ter hemorragias. Também por aquelas pessoas que têm um histórico de hipersensibilidade e alergia a esse fitoterápico, a essa planta medicinal. E olha que informação bacana que está lá no Memento Fitoterápico e no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Não deve ser usado em pré ou pós-operatórios, por causa desse efeito anticoagulante, devendo ser suspenso pelo menos 10 dias antes de procedimentos cirúrgicos. As interações medicamentosas relatadas são com a varfarina, anticoagulantes orais, heparina, agentes trombolíticos, antiagregantes plaquetários, anti-inflamatórios não esteroidais, porque essa associação pode aumentar o risco de ocorrência de hemorragias, então não deve. Olha aqui a importância da anamnese,
saber quais são os medicamentos que o paciente usa, até para poder prestar orientação. O paciente pode dizer para você, mas eu já uso o alho. E aí você tem que prestar orientação, informando para ele a possibilidade de ocorrência de alguns eventos indesejáveis, para que ele tenha as informações corretas, que é nosso papel enquanto profissional de saúde também. Inibidores da protease pode reduzir as concentrações séricas dessa classe, aumentando o risco de resistência ao antirretroviral e falhas no tratamento. Aqui, uma outra possibilidade de interação medicamentosa. Como efeito adverso, está muito voltado para efeitos gastrointestinais, como desconforto abdominal, náusea, vômito, diarreia, principalmente naquelas pessoas que não têm o costume de consumir o alho. Se essas pessoas já tiverem inserido o alho na alimentação, o risco desses efeitos adversos é bem baixo, mas é uma pessoa que não consome, vai tomar uma cápsula de óleo de alho, que tem uma concentração de alguns compostos fitoquímicos alta, então aí tem que ter cuidado. E uma observação: odores corporais característicos de alho podem ocorrer com o uso do fitoterápico. A pessoa vai ficar com cheirinho de alho. Se a pessoa não gosta, imagina ficar com cheirinho de alho. Bem, pessoal, essa foi a segunda parte dessa aula. Aguarda aí que daqui a pouco está saindo a parte 3. E só mais uma observação em relação ao alho. É melhor não ferver o alho, nem submeter ele a temperaturas altas, porque pode ter alguma alteração na composição química, e aí você não tem a finalidade terapêutica. Mas isso não quer dizer que aquele chá que vovó faz não tem efeito, não, tá? É só um cuidadinho que vocês vão encontrar isso em algum lugar. Parte 2 finalizada agora. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui e aguarda que daqui a pouco a parte 3 sai. Certo? Obrigada aí, pessoal. Até daqui a pouco.